Muito bem. A região metropolitana de Campinas tem muitas entidades, muitas associações, mas uma delas faz um trabalho diferenciado. Por isso, nessa parceria aqui da Band Mais e também do Band Negócios, nós estamos recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios, a Selma Khashoggi. Perguntei como que era a pronúncia correta, porque a gente tem que falar aqui corretamente o nome dos nossos entrevistados. Ela é simplesmente a primeira mulher a presidir a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré, que é a ACIAS. Selma, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar aqui da nossa programação. Bom dia a todos, fico muito honrada, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Quando eu recebi aqui o material da sua assessoria de imprensa, eles disseram assim, fala que ela é a primeira mulher na história da ACIAS. Isso significa um peso maior para você, Selma, ou não? Sim, significa, é um peso, sim, é uma quebra de paradigma, de verdade, é o termo que a gente vem usando muito, porque isso mostra o quanto as mulheres estão ocupando espaços de liderança, quer sejam de empresas, nos seus próprios negócios, em entidades, né, a importância da mulher, e acreditamos assim que isso também, o fato de ter este privilégio, óbvio, caminhamos para isso, para inspirar outras mulheres, né, a ocupar este cargo, essa liderança, para que a gente tenha aí um passo importante para a associação, para a própria associação, para a cidade, e trazer esse poder feminino, né, o empoderamento das mulheres, inspirar para que elas busquem cargos de liderança, independente de gênero. Creio que todos nós temos competência para contribuir com a nossa própria comunidade, a nossa própria empresa. Nos últimos tempos, de uma forma até pejorativa, Selma, a gente tem colocado na pandemia a culpa de tudo. Mas eu tenho a impressão que a pandemia fez com que novos talentos também surgissem, porque as pessoas começaram a arregaçar as mangas, como a gente costuma dizer, todo mundo foi à luta e aí as lideranças femininas começaram a surgir também. Sim, porque as mulheres, eu penso que as mulheres, a gente consegue se adaptar muito rapidamente a qualquer tipo de adversidade. Acredito que talvez muitas ficaram sem recolocação no mercado, desempregadas, porque houve muita demissão. Mas as mulheres se reinventam. Eu digo que a gente tem uma capacidade incrível. Quer seja, ok, você não está recolocada, naquele momento você faz o quê? Se volta ao seu lar, organizar, cuidar da sua família naquele período em que você precisa buscar alguma coisa. Muitos, não só as mulheres, não conseguiram se recolocar após a pandemia. Eu digo que é na adversidade que surgem as criatividades, na falta do dinheiro, a falta do recurso financeiro é que a gente se torna mais criativo, né? Então, eu acredito que as mulheres, elas se adaptam muito rapidamente. Às vezes, ela estava numa empresa, CLT, tinha toda uma rotina, mas aí agora eu estou desempregada, eu preciso buscar uma nova colocação, mas nesse meio tempo ela vai organizando a própria casa, a própria família, estruturando, fazendo uma economia de guerra ali, né, por causa do recurso financeiro, e paralelamente ela vai buscando outras opções. Não conseguiu uma recolocação, vou fazer um artesanato, então a gente se reinventa toda hora, o tempo todo, e a mulher tem essa capacidade incrível de se reinventar. Selma, todo mundo tem uma história, né, comprida ou um pouco mais curta, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória, até o que é que você fez até chegar à presidência da ACIAS. Eu, assim, com muito orgulho, eu sempre ressalto, eu sou filha de imigrantes, meu pai é japonês, ele é um imigrante, veio do Japão. A minha mãe já é uma segunda geração de imigrantes, ela nasceu no Brasil, filha de imigrantes também. O Japão foi assolado pela guerra, então havia desemprego, fome, e o Brasil era um paraíso, uma nova oportunidade, até por questões de mão de obra que o Brasil precisava. Então, né, lá os primeiros imigrantes vieram para suprir a mão de obra escrava, e por conta disso foi difícil, foi quase uma escravidão, né? Muita gente não conhece a real história dos imigrantes.
Todos passaram por muita dificuldade. Então, eu levo muito a sério a ancestralidade. Eu tenho muito orgulho de falar o tempo todo que eu sou descendente de japonês. O meu pai, ele veio, a maioria dos imigrantes japoneses vieram para cultivar a terra. O meu pai não foi diferente. Ele plantou tomate, plantou pêssego, plantou pepino, plantou uma série de hortaliças, né? E morei no sítio, trabalhava também, ajudava meu pai na lida, no plantio, a minha mãe, a gente trabalhava bastante. E com 15 anos eu fui para São Paulo, que meu pai sempre, muito embora muito trabalhador, ele sempre incentivou o estudo. A gente tinha que ter boas notas, né? Tem que estudar. Então, ele sempre incentivou. Tipo assim, dinheiro eu não tenho para vocês fazerem faculdade, mas eu faço muita questão que vocês estudem, que vocês prosperem. Então, foi isso. Eu e meus irmãos, a gente foi para São Paulo. Meu primeiro emprego foi através de um amigo dele, uma conexão, né? Uma amizade. E aí terminei o ensino médio em São Paulo. Minha formação profissional foi em São Paulo. E a gente veio aqui morar em Sumaré por conta de que meu marido trabalhava na Honda, ele foi transferido para a Honda aqui da base, na planta de Sumaré. E a gente escolheu, a cidade nos acolheu. Então, eu comecei a fazer a minha parte para devolver isso, para contribuir com a sociedade. Hoje eu sou envolvida na causa animal também, na Nipo Sumaré, que é para a divulgação da cultura e culinária japonesa. Eu sou empresária, a minha formação é administração de empresas e contabilidade. Sempre trabalhei na área contábil e resolvi empreender, porque eu também deixei o meu trabalho em São Paulo, vim para Sumaré para acompanhar o meu marido, e eu também estava nessa mesma condição. Agora eu não tenho emprego, o que eu vou fazer? E aí surgiu uma consultoria ali, uma aqui, aí eu comecei a trabalhar com contabilidade, assessoria contábil, e em 2014 abri o meu próprio escritório, inicialmente para atender pequenas empresas, né? Continuo atendendo, e também a gente diversificou, cresceu a empresa, e nós administramos condomínio também. Então, essa é a minha história. Tenho um filho de 22 anos, inclusive trabalha lá comigo. Você ficou grávida com 10 anos. Digamos. Japonês tem essa vantagem, né? Não vou falar aqui para não falar o segredo. Eu também não vou contar a sua idade, não, mas eu vou contar uma característica do povo japonês, porque o meu primeiro emprego, Selma, foi no Banco América do Sul, que nem existe mais, que era um banco de japonês. Meu salário era no Banco América do Sul. E eu tenho muitos amigos japoneses, e uma coisa que eu aprendi com eles é assim, sabe? Se vai fazer, faz direito. Não vai fazer, beleza, não faz. Mas se vai fazer, faz direito. E essa é a principal característica do povo japonês, a centralidade, a forma de encarar. E eu tenho certeza que toda essa história que você contou aí teve como principal pano de fundo, assim, ser uma pessoa centrada, ter um objetivo, eu traço um objetivo e chego lá. Sempre foi um trabalho com muita retidão, muito compromisso, muita responsabilidade. E isso, de fato, me trouxe até aqui. O compromisso que eu assumi com entidades, né? A causa animal é algo que é muito difícil, os animais. Eu resolvi ajudar como voluntária, tô como voluntária até hoje, enfim, assim. É esse compromisso. Se você não dá conta, não assume. Eu penso dessa forma. Acho que você tem que se doar. Não adianta estar. Você tem que se comprometer. Você tem que arregaçar as mangas e fazer. Nessa entidade que você preside agora, você diz assim, que quem manda sou eu, ou tem mais mulheres para te ajudar? Não, tem mais mulheres. Tem mais mulheres. A gente tomou todo esse cuidado. Não é assim. Inclusive, a maioria ainda é homem, né, na diretoria, mas a gente conseguiu trazer várias mulheres. E isso significa que elas estão cada vez mais aí na liderança dos seus negócios. Isso proporcionou que a gente convidasse essas mulheres para integrar, isso fez toda a diferença. A diretoria, né, sempre foram homens. Acho que na antiga gestão tinha apenas 2 mulheres, eu e a Fran Miranda, né, que eu vou até comentar, hoje ela é a nossa tesoureira. Mas a gente agregou mais mulheres. Estamos em 6, né, Fran? 6 mulheres hoje na diretoria. A gente estava conversando essa semana, Selma, que a região toda, a cidade aqui de Campinas, Sumaré, essas cidades que são conurbadas, a gente fala, sim, todo mundo trabalhando junto, né? Tem espaço para empreender bastante, como você mesma citou. Mas também é importante ter uma associação
que acabe congregando os mesmos interesses, porque quando você luta em associação, me parece que o grupo fica fortalecido e os objetivos são alcançados de uma forma mais concreta, né? Isso. Antes até de responder essa pergunta, você falou, você que manda. Não, muito pelo contrário. A gente está criando uma gestão bem descentralizada, criamos comissões, cada diretor encabeça uma comissão, até porque não é tecnicamente impossível dar conta de tudo. Eu penso o seguinte, ninguém faz nada sozinho, temos sempre que bater nessa tecla, e a questão da representatividade, né? As pequenas empresas, às vezes, ela não tem voz, ela não consegue chegar numa demanda que ela tenha junto ao poder público, não importa. Então, ela precisa realmente dessa representatividade. É esse o papel que as CIAs exercem em relação ao pequeno, ao agricultor, à própria indústria, né? Porque é a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré. Então, a gente a representatividade, e é esse papel que nós vamos fazer valer nesse sentido, com todas as dificuldades, como em qualquer situação, mas a gente está empenhado, engajado para que isso aconteça. A gente que depende de um salário para viver, né, Selma? A gente sabe que a situação do país é uma situação complicada, os nossos níveis salariais estão achatados, né? E com isso, as pessoas apresentam. Você vai no supermercado, está tudo pela hora da morte, né? E as pessoas têm uma certa dificuldade também em manter os compromissos, né? Eu queria saber se você tem dados da CIAS, como é que é essa questão de inadimplência no comércio ali em Sumaré, nesse setor que você atua bem. A questão do comércio hoje, com a questão do cartão de crédito, hoje se vende por cartão de crédito e débito. Então, o consumidor ali, ele acaba tendo a inadimplência com as operadoras de cartão de crédito, com os bancos, porque hoje em dia não se vende mais alguns comércios ainda. Tem carnê ainda? Não né? tem mais carnê, puxa Então, até análise de crédito, tudo pelo cartão de crédito, mas muita gente, sim, com dívida. Inclusive, a CIAS promoveu um feirão, né? Um feirão, né, Fran, para que as pessoas fossem para tentar regularizar a sua inadimplência com o governo, com os bancos. Então, foi feito esse trabalho, e é um trabalho que a gente faz com frequência, até para ter esse olhar atento com relação à falta de planejamento, à educação financeira, que o brasileiro, você sabe que não tem a educação financeira, ela não tem acesso à educação financeira. É verdade, e a gente tem alguns dados, né, do comércio de uma forma geral, sem preconceito nenhum, mas é assim, a pessoa que compra contadinho ali no carnê que comprava antigamente, ela paga as dívidas, né? Quem compra contadinho ali paga. Me parece que o grande problema são as grandes dívidas, né? O financiamento de apartamento, sim, ou de carro. Aí a dívida é maior, o valor a ser saldado é maior, o dinheiro que entra é menor, aí é que acaba complicando, porque quem compra no carnezinho ali paga, né? Exatamente. É uma bola de neve, né? Por conta de juros e tudo mais, aí o consumidor, ele já não sabe, principalmente imóveis, carros, ele não sabe fazer o planejamento financeiro, porque o salário dele não vai rentabilizar ou acompanhar aquele reajuste que ele tem no financiamento. Então, ele acaba sendo engolido por essas dívidas e acaba não fazendo o planejamento, que no começo do ano, além da prestação do carro, ele tem o IPVA para pagar, né? Além da prestação da casa, ele tem o IPTU para pagar, então ele está ali muito no anseio. Isso cabe no meu orçamento, eu vou pagar R$ 1.800 na prestação da casa. Mas aí chega em janeiro, ele tem que pagar o IPTU. Então aí ele começa a se complicar. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Hoje estamos conversando aqui com a Selma Cochodi. Ela é a primeira mulher a presidir a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré, a CIAS, nessa parceria do Grupo Bandeirantes, da Band+, e também com Band Negócios. O intervalo é rápido, a gente volta já. Nessa nossa parceria aqui do Grupo Bandeirantes, da Band+, com o Band Negócios, hoje estamos recebendo a Selma Cochodi, que é a primeira mulher eleita para presidir a CIAS, que é a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré. Ela estava nos contando aqui um pouco da vida dela, já aprendemos tudo, quase tudo, a respeito da vida da Selma, mas eu quero saber agora que Sumaré é a segunda maior cidade da região metropolitana de Campinas
Eu queria saber quais os principais desafios dessa nova diretoria da CIAS. Céu. Sumaré é uma cidade muito grande, muito espalhada, né? Cortada por 2 grandes rodovias, que é a Bandeirantes e a Anhanguera. Isso acaba dividindo um pouco a cidade. Temos lá 6 grandes regiões. E é um desafio, né? Até para o próprio poder público administrar tudo isso e também visualizando essa possibilidade. Cada bairro, cada região é independente, tem seu comércio. Nem todos têm uma agência bancária, mas pelo menos dois bairros ali já está formatando nessa questão dos bancos, mas os bancos também estão fechando as agências, né? Elas acabam, o comércio atende o local e temos o centro, o grande centro. É um desafio muito grande, sim. Temos diretores que estão até alocados nessas áreas. Temos uma escola, a Next, que fica na região do Matão. Inclusive, o Sebrae, a gente tem feito, em parceria com o Sebrae, treinamentos e para atingir essas grandes regiões, além do centro, que as CIAS ficam no centro. E é uma parceria muito grande com o Sebrae, no sentido de atender a população em termos de treinamento. O desafio é grande. Nós representamos, basicamente, hoje, o nosso maior número de associados é o comércio, é a prestação de serviço. É um desafio muito grande, porque é para competir, né, com produtos importados, vendas online. Temos uma dificuldade também no atendimento, a dificuldade de mão de obra, porque Sumaré e Paulínia é o menor índice de desemprego na região. Então, está muito difícil contratar. Né? Eu passo por isso também, estou precisando contratar, mas está bem difícil. Então, Jornalista está precisando? Não? Jornalista? É. Ainda não, né? mas quem sabe? Tá né? bom. Quem sabe? Mas a gente pode fazer umas conexões, né? Nosso trabalho na CIAS também. A gente tem dentro da CIAS, é um serviço para os empresários, que é o ION, Integrando Oportunidade de Negócios, que é um grupo de networking. Fazemos reuniões semanais para promover essa integração entre empresários. Óbvio, a gente está em Sumaré, a gente quer incentivar os empresários de Sumaré, essa é a nossa bandeira. Não faria sentido fazer algo diferente. Óbvio que das cidades vizinhas serão todos muito bem-vindos, mas a gente precisa fortalecer o nosso comércio. Verdade. E por ser uma cidade muito espalhada, mas aí a gente teve um novo plano diretor, né? A Sumaré sempre foi uma região muito grande, agrícola, mas hoje não mais. Pelo plano diretor virou área urbana. Mas os grandes centros, como qualquer cidade, eles estão se esvaziando mesmo, o comércio está difícil. Não é um problema de Sumaré, é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Né? As pessoas não estão indo mais comprar na loja, as pessoas estão comprando pela internet. Verdade. Você pega o telefone, você tem comida, roupa, tem tudo. Então, não gostou, devolve? Não gostou, devolve. A maneira de se devolver é rápida, é tudo muito incrível, essa logística de compra online. Mas o comércio ainda é importante, porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ir na loja, tocar, olhar, né, ver, sentir a textura, principalmente de um vestuário. Então, quais as maneiras que podemos encontrar nesse sentido para ajudar o comércio? Que ele também é importante e ele não pode morrer, ele é necessário. É dar treinamento, porque o atendimento, a mão de obra está difícil, então muitas vezes contrata no laço, não dá tempo de treinar. O atendimento é ruim, aí vira um círculo vicioso. Não vou naquela loja porque atende mal, não, né? Aí a loja não consegue contratar bem. Então, a gente fica patinando nesse ciclo, é complicado. A gente quer, ao menos, tentar dar uma educação, dar um treinamento. Essa é a importância do Sebrae nesse aspecto. E levar, ser uma CIAS itinerante, não esperar que todos, porque é tudo muito distante, venham até a CIAS, que é no centro, mas a CIAS poder ir até os bairros para poder dar esses treinamentos, dar esse apoio para todos os comerciantes, independente da área que ele está. Sumaré é uma cidade que tem grandes indústrias, como a 3M, como a Honda, e esse setor industrial, a gente pode encarar que é mais adversário ou mais parceiro do comércio? Acho que ele não tem uma relação, mas eu acho que o que precisa ser mudado, que às vezes para o próprio, uma Honda, uma empresa grande, é a questão de buscar uma matéria. Será que, né, pensar ali no local,
não tem um fornecedor ali próximo, até por economia. Eu acho que é uma cadeia, né? Uma cadeia de produtividade. Até outro dia estava conversando com um empresário de Sumaré. A gente foi num evento da Agência Brasil-China e ele estava comentando que ele esteve na China, comentando como que funciona em algumas cidades na China. Às vezes tem as lojas, mas as pessoas não vão nas lojas para comprar. E tudo é muito próximo. Por exemplo, você vai instalar uma empresa, uma montadora de veículo. No entorno da montadora, tem lá os fornecedores de motor, de para-brisa. Óbvio, né, que daí se a montadora fechar, o comércio local, tudo morre porque tudo gira em torno. Parece ser interessante, mas tudo tem uma diversidade, né? Então, a gente precisa analisar. Mas é importante o incentivo, até pela indústria, do comércio local. O mais bacana nessa história que você contou, Selma, é assim, a parceria que a CIAS pode oferecer para o pessoal do comércio, né? Outro dia a gente recebeu aqui, você citou o Sebrae, nós recebemos aqui um amigo também, o professor Daniel Morelli, do Sebrae, e ele disse assim, às vezes a pessoa tem boa vontade, ela faz uma coxinha que é gostosa, por exemplo, e todo mundo da rua compra, mas as pessoas da rua não vão comprar a coxinha dele o tempo todo. Então precisa de um treinamento, precisa saber qual é o fornecedor, precisa saber se não tem mais gente vendendo coxinha na região para ver a concorrência. Então, essa assessoria que a CIAS dá é de fundamental importância para os parceiros, né? Sim, sem dúvida, porque é o que eu falei. Com o advento da pandemia, acredito que muitos e muitas se tornaram artesãos. Quer seja de produtos, quer seja de alimentos, né? Principalmente de alimentos. Mas ele começou ali no susto. Com a rescisão que ele recebeu ali, ele começou no susto. Então, ele não tem nem condições de implementar uma estratégia de venda, de marketing, de planejamento financeiro. Eu acho que é aí que entra a CIAS, né? Essa representatividade, porque lá, para ser associado da CIAS, é a indústria, é o agronegócio, o MEI, que tem um valor especial para ser associado da CIAS, ele teria todos os benefícios de um treinamento, Fizemos um curso espetacular pelo Sebrae lá na CIA sobre venda mais no Natal. Explicou sobre e-commerce, marketplaces, falou de estratégias de venda, falou de inteligência artificial, CRM. Assunto da moda, né? Porque assim, o comerciante, ele entende, nossa, inteligência artificial, ai, caro, eu não posso. Ele já se esbarra, ele cria uma barreira do qual existe só para ele. Parece que essa barreira da tecnologia é intransponível, é caro. Muito pelo contrário. Existem soluções tão baratas hoje que vão trazer resultados efetivos. Se ele coloca um CRMzinho no celular, que é um relacionamento com o seu cliente, eu falo assim, a gente vai numa loja, isso não é Sumaré, isso é em vários lugares. Você vai numa loja comprar, vou até citar um exemplo de uma conversa que a gente teve. Você vai comprar o óculos lá numa ótica. Acabou o seu relacionamento ali. O que eu acho que é importante e o comerciante não faz? Eu fico brava. Você vai lá comprar um par de sapato? Posso pegar seu telefone? Qual é a sua data de aniversário? E aí o que acontece? Você começa a receber, olha, é o dia do seu aniversário, você vai ter tantos por cento de desconto. Isso é estratégia de venda. Fazer uma promoção, chegando lá, Dia das Mães, vamos fazer uma promoção. O comércio, ele precisa fazer isso e ele talvez não saiba fazer isso. Então, é nesse sentido que a CIAS quer agregar para esse pequeno artesão, né, microempreendedor, para as microempresas, lojas, que ele pode fazer uma promoção, fazendo um planejamento ali, uma estratégia de venda até online. Até online. E você já presidiu outras entidades, outras associações? Sim. Lá em Sumaré, nós temos a Nipo Sumaré, que é uma associação para divulgação da cultura e culinária japonesa, mas não são só japoneses. Eu diria que hoje 40% dos associados são não descendentes, são simpatizantes. Ou é casado, né? Ou não tem nenhuma relação, mas gostam da cultura, porque lá a gente oferece também para os nossos jovens o taiko, um treinamento de taiko. Nós temos o grupo Ishin Denshin de taiko. A gente faz apresentações para a prefeitura, em outros locais, em outros eventos de festivais do Japão. Nós temos o grupo de dança também, que é o nosso Komadori Danço. Então, a gente divulga. Nosso objetivo é divulgar a cultura e a culinária japonesa. Em junho, a gente faz o festival, a Festa da Cultura japonesa lá em Sumaré, que já faz parte do calendário municipal.
E a gente faz uma festa que movimenta ali num fim de semana 5.000 pessoas, mais ou menos. Eu fui presidente dessa entidade na gestão anterior. Hoje eu estou no Conselho Fiscal, mas você sabe como são essas entidades, a gente só vai trocando de cadeira, né? Mas a decisão ali está tudo no mesmo lugar. E também sou voluntária da Associação ONG Vira-Latinhas, que é de proteção animal. Sou parte da diretoria. Caminhando já para a reta final do nosso programa hoje, Selma, quero perguntar para você como é que é a sua relação, em que você pode ajudar o comércio informal lá de Sumaré. A gente vai até fazer um projeto no Dia Internacional das Mulheres. Fizemos aí, tem a AME, lá em Sumaré tem a AME, Associação das Mulheres Empreendedoras. A maioria são todas artesãs e conversei ontem, tive uma reunião com a organizadora desse grupo. A maioria está na informalidade, elas têm medo de crescer, então o objetivo da CIAS é atingir esses informais para que eles se formalizem. Mas é assim, de quanto tempo vai ser o seu mandato à frente da CIAS? São 3 anos, é triênio, até dezembro de 2027. Eu queria que você falasse aí os seus... O que é que você não contou para ninguém ainda, que você só vai contar agora aqui no nosso programa, que você pretende fazer já de cara nesse início de ano aqui lá na CIAS? É exatamente isso, ajudar as entidades. Porque eu penso que todas as pessoas precisam fazer parte de um grupo. Porque você fazendo parte de um grupo, de uma comunidade, você se fortalece. E agora imagina as comunidades, pessoas dentro de uma entidade. Entidades junto com outras entidades. Porque a gente tem Rotary, tem a maçonaria, nós temos várias entidades de causas sociais, proteção animal, a gente tem N entidades. O objetivo é juntar a CIAS, poder acolher também, porque no estatuto o associado pode ser uma entidade também, e a gente juntar imagina a força que teremos. Se juntos, numa entidade, a gente já se fortalece, imagine a união de várias entidades, atingindo as várias dificuldades, quer na causa da questão das mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, pobreza, criança em vulnerabilidade. Então, a gente poder acolher, abraçar e falar assim, a CIAS está aqui, em que podemos? Porque o terceiro setor, ela também movimenta muito a economia. Isso tem que ser considerado, tem que ter um olhar especial nisso. Quero agradecer demais a presença aqui da Selma Cochode, primeira mulher eleita para presidir a CIAS, que é a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré. Desejo a você muita sorte nessa empreitada e volte sempre que tiver novidades. Muito obrigada, muito obrigada. Essa é mais uma parceria do Grupo Bandeirantes, da Band Mais e também do Band Negócios. Nós estaremos de volta sempre que tiver um assunto importante para a gente poder sempre compartilhar informação e prestação de serviço com você.